um pouquinho para vocês sobre a ideia da gente construir um foguete, tá? Construa seu foguete e voe para o espaço. Bom, a gente não é o dono da SpaceX, aquela que mandou o foguete recentemente com pessoas, né? Não somos, não seremos. Mas a gente pode construir um foguete em casa. Vamos ver? Para isso, a gente vai precisar de algumas coisinhas, tá? 2 garrafas PET do mesmo tamanho, vinagre, tá? Todo mundo tem em casa, bicarbonato de sódio, rolha, lenço de papel, linha de costura, cartolina, fita adesiva, tá bom? E vocês vão usar a criatividade de vocês e vamos construir a ponta e as asas do foguete. Depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aí, com tudo isso em mãos, a gente vai encher metade dessa garrafa com vinagre, uma parte dela. Vai fazer um pacotinho com bicarbonato de sódio, tá? Usando lenço de papel. Vai prender com uma linha, deixar um pedaço dessa linha solta. Aí a gente vai até o quintal ou uma área aberta, tá? Importante que seja uma área aberta. Vai colocar o pacote com bicarbonato de sódio dentro da garrafa, sem encostar, tá? No vinagre por enquanto. A gente vai prender então a linha com a rolha, não deixe encostar nesse momento. Depois a gente vai virar a garrafa, apoiando na metade da outra garrafa, que eu já vou mostrar pra vocês. Vai deixar isso como apoio e sai correndo, fica longe, tá? Aí a gente vai ver o foguete voando. Mas como que isso acontece? Por que o nosso foguete vai voar usando vinagre e bicarbonato de sódio? É uma reação química que está acontecendo, tá? Entre esses dois combustíveis. A gente não pode falar que é um combustível, porque um combustível é quando eu preciso de oxigênio, tem uma reação que libera calor, tá? Mas a gente está colocando aí entre aspas, porque é um combustível que vai fazer o nosso foguete voar. Então, o vinagre nada mais é do que ácido acético, tá bom? E eu estou reagindo com bicarbonato de sódio, que é um sal básico. Então, quando eu estou reagindo ácido com uma base, ou no caso um sal básico, a gente tem a formação de sal e água. E nesse meio aqui, a gente ainda vai ter a formação de gás carbônico. É o gás carbônico que vai fazer uma pressão lá dentro da minha garrafa e aí eu vou conseguir fazer com que meu foguete voe. Então vamos entender um pouquinho melhor como que esse foguete é lançado. Quando eu tenho aqui a formação de CO2, que é um gás, se a gente observa aqui, quando eu tenho sólido, eu tenho as moléculas se agitando muito pouco, tá? Elas ocupam um espaço determinado no recipiente. Por isso, quando eu pego água e coloco ela para congelar, eu tenho ali o bloquinho de gelo. Ele fica com o formato da onde eu estou colocando para congelar, não é? Quando eu tenho a água, por exemplo, no seu estado líquido, se eu tirar do copo e jogar numa superfície qualquer, ela vai se esparramar. Ela vai ocupar o espaço que ela tem livre para poder ocupar, tá? Então, diferente do gelo, que se eu jogar em cima da mesa, ele vai continuar no formato dele de gelo, porque o sólido das moléculas estão muito perto. No líquido, ela vai se esparramar mais. E se eu ferver essa água, eu vou perder todo esse gás, né? A água vai, se eu ferver ela, eu vou ter o vapor, esse vapor vai ocupar todo quanto é espaço. Então, é isso que acontece. Quando eu tenho um gás, que é o CO2, por exemplo, que é formado na minha reação aqui entre o vinagre e o bicarbonato, ele vai ocupar todo o espaço dentro do foguete. E aí, ocupando esse espaço, ele vai ter um momento, já que a rolha está lá prendendo, que ele não vai conseguir ocupar mais nada, a pressão vai ficar tão grande que ele vai ter que sair de algum jeito. Então, o meu foguete é lançado, tá bom? Então, basicamente, a gente tem uma reação química e a gente leva em consideração que a gente tem a formação de um gás dentro. E isso vai ter um aumento de pressão, certo? Então, com isso, a gente tem aí, ó, se vocês observarem esse gifzinho aqui, a formação, na hora que eu misturo bicarbonato com vinagre, eu tenho aí subindo essa espuma, então tá aumentando a concentração de gás dentro do recipiente, tá? Aqui tá aberto, no nosso foguete vai estar fechado, e aí é por isso que ele vai ser lançado, ok? Então, a gente vai agora colocar a mão na massa.
deixa eu mostrar para vocês o que eu tava falando aqui. Vamos lá, deixa eu conversar aqui com vocês. Eu vou ter, então, 2 garrafas, tá? Pode ser garrafa maior, tá? Sem problema. Tô usando essa pequenininha, mas pode ser uma maior. A gente vai cortar uma outra. Então, eu pego 2 garrafas iguais, tá? Vou cortar para eu poder conseguir uma apoiar dentro da outra, tá bom? Cortando isso, eu vou deixar ele com cara de foguete, né? Ó, olha meu foguetinho aqui, que bonitinho. Como que eu faço isso? Eu vou ter aqui, vocês vão ter um moldezinho, ou vai disponibilizar as medidas, mas é um círculo que tem 12 centímetros de diâmetro, tá? Vou cortar esse círculo, vou dobrando aqui, ó, faço um cortezinho, eu vou conseguir ter a parte de cima do meu foguete. Aqui a gente vai ter essa partezinha aqui, que a gente chama de aletas, não sei, as asinhas aqui do foguete, tá? Então, tem mais ou menos 4 centímetros aqui. A gente vai cortar essas abinhas para conseguir prender. A gente prende 4, a gente tem um foguetinho aqui, tá? Aí, a gente vai usar vinagre, tá bom? Vinagre, aproximadamente 50 ml, pode colocar um pouquinho mais, se quiser que seja mais vigorosa a reação. Então, quanto mais eu tiver para reagir, melhor, tá? Mas 50 ml suficiente. Aí, eu vou colocar o bicarbonato de sódio, tá? Ó, bem o bicarbonato de sódio, desses que a gente encontra no supermercado. Eu vou preparar ele, coloco dentro de um lencinho de papel, tá? Então, se eu puder tirar, deixar ele o mais fininho possível, tá bom? Então, se for uma folha dupla, eu tento abrir ele, tá? Tento deixar o mais fininho possível para isso aqui derreter rápido e o bicarbonato entrar em contato com o vinagre. Então, deixo ele mais fino possível. Faço um pacotinho, tá? Dessa forma aqui, eu prendo mais ou menos uma colher de sopa de bicarbonato. Coloco, prendo aqui de um jeito que eu consiga fazer entrar na minha garrafa, tá bom? Aí eu vou colocar na garrafa. Aqui já vai ter vinagre. E vou prender com uma rolha, certo? Então, isso aqui vai ficar dessa forma. A hora que eu vou soltar isso, né? Que eu vou fazer com que meu foguete voe, eu vou pegar aquela partezinha de baixo e vou colocar ali dentro. E aí, o meu foguete vai... Aqui vai começar a ter um aumento de pressão e o meu foguete vai sair. Vocês já vão ver isso, tá? Então, importante, vamos por um lugar aberto fazer isso, certo? Então, eu quero aí todo mundo soltando a imaginação, fazendo foguetes, um mais bonito que os outros, e vamos que vamos, tá? Então, lembrando, você pode fazer pequenininho dessa forma, você pode usar garrafas maiores, aí você vai aumentar um pouco a quantidade de vinagre, um pouco a quantidade de bicarbonato, tá? E lembrar sempre de prender com a rolha para criar uma pressão lá dentro, tá bom? Agora a gente vai ver como que funciona e eu espero que vocês tenham adorado, tá bom? Até mais, gente!